Fala, samurais, tudo bem com vocês? Espero que sim. Samurai Responde de hoje está imperdível. Tiveram perguntas assim muito interessantes, muito inteligentes e espero estar contribuindo um pouco aí nesse diálogo, nesse bate-papo que a gente tem. Vocês podem estar interagindo aí nos comentários, né? Interessante você também estar curtindo, você estar compartilhando e você estar participando para que nos próximos Samurais Responde a gente possa estar evoluindo aí de acordo com o nível de participação de todos. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. A primeira pergunta vem nada mais nada menos do saudoso Diego Tomi, mestre do combate, uma pessoa que eu admiro muito, um excelente artista marcial. E a pergunta dele é no ponto de vista técnico de combate. A pergunta dele é essa: a defesa pessoal, também denominada autodefesa, é um método de proteção contra ataques pessoais. Você concorda de que na defesa pessoal é preciso também saber ter uma noção de combate, além de aprender apenas a se defender? Ou você acha que somente a arte de se defender basta em uma situação real? Qual a sua opinião, samurai? Então, meu amigo me arrochou aqui nessa pergunta, realmente é uma pergunta muito pertinente. Eu vou falar de uma visão tradicional marcial e vou falar na minha visão pessoal, porque ele colocou vírgula ali e colocou minha visão pessoal. É um tema muito comum hoje em dia, tendo em vista que as artes de combate acabaram evoluindo muito, né? E muitas coisas são questionáveis hoje dentro de um sistema de defesa pessoal. Pois bem, dentro de uma visão mais tradicional oriental, o combate ele é um detalhe, ele não é um todo dentro, né, de um sistema marcial. Ele é fundamental, ele faz parte, mas ele não é tudo. Também, lógico, vai depender da visão. Se é uma visão acadêmica, no sentido, se é uma academia de artes marciais, se é um dojo de artes marciais, cada um tem seu próprio objetivo, né? Podendo ser voltado para a luta, podendo ser voltado para apenas defesa pessoal, ou arte marcial que acaba buscando aspectos de ambas dentro dela. Então é algo mais abrangente, algo mais amplo. Então, muitos orientais, inclusive, eles vão aplicar o quê? Que a arte marcial, por exemplo, ela tem a questão do combate, mas não é o núcleo da questão. O desenvolvimento humano está muito mais acima, técnico, mesmo tendo que ter elementos de combate, até porque a arte marcial é uma arte voltada para a proteção de uma etnia, uma arte de guerra, teve história de guerra. E dependendo da arte marcial que você pratica, se ela for muito antiga, determinadas técnicas já foram provadas em campo de batalha. Então alguns mestres pensam, não é necessário ter uma arte de combate hoje, porque o combate da época que a gente passa de forma tradicional, histórica, ele já foi demonstrado em campo de batalha, onde os livros demonstram qual é a sua realidade. Um exemplo do que eu estou falando são as artes ninja e as artes samurais. Eu sei que é meio polêmico, inclusive as artes ninja. Algumas pessoas até dizem que elas realmente não existiram, né? Como tal é chamado hoje. Eu não vou nem citar muito nome para poder não ser tão polêmico assim. Eu não quero polemizar, até porque eu respeito todas as artes marciais. Só que a arte marcial da época, tanto dos ninja quanto dos samurais, era o Pujutsu militar, o Aikijutsu, o Jujutsu japonês. Então, eles aprenderam ali dentro da sua realidade, seja ela civil, samurai, seja ela de ronin, seja ela de ninja, compreende? Só que ela tem sua aplicabilidade técnica para a realidade da época. E nos dias de hoje, não seria necessário implementar mais alguma coisa? Eu deixo para vocês também responderem nos comentários. Eu, particularmente, por ter vindo antes de lutas, né, de contato total, próprio full contact, próprio Muay Thai, depois que eu entrei na escola do full contact relacionado ao Kenpo, que é a defesa pessoal, existem disciplinas à parte. Tem o próprio contato total, mas também tem a parte de Goshin Jutsu, que é a defesa pessoal. E geralmente quando as pessoas atingem uma idade maior, de 50 anos,
que as valências motoras já estão comprometidas, eles passam mais tempo trabalhando a arte da defesa pessoal porque eles não pensam nessa questão de trocar com ninguém. A questão do sparring acaba se tornando muito mais voltada para o fitness ou para a preparação cardiovascular. Claro que isso são opiniões segundo o que eu já extraí de alguns mestres. A minha visão pessoal, depois de eu ter vivenciado tais artes marciais, chegado a nível de instrução e começar a praticar o Kenpo, eu entendi que para mim foi fundamental saber tomar um soco, dar um soco, se esquivar de um soco, bloquear um soco, um chute, uma cotovelada, que para mim é muito mais fácil efetivar a defesa pessoal que eu aprendi conhecendo todos esses fundamentos técnicos. Por exemplo, eu percebi dentro das minhas análises, eu também treinei com outras pessoas, algumas pessoas tinham mais dificuldade de executar as técnicas porque não eram especialistas ou conheciam a fundo as técnicas de soco, chute e joelhada, cotovelada, por exemplo, que estão dentro da questão do Zatemi Zuazi. Então o que acontece? Quando eu aplico algum determinado ATMI, além de a gente buscar acertar pontos vitais, eu também consigo utilizar os golpes contundentes, mesmo sem utilizar de pontos vitais das outras artes marciais que eu trouxe na minha bagagem, para poder incluir algumas técnicas que eu aprendi dentro do Kenpo. Então eu tenho total confiança de fazer em virtude disso, porque eu sei que os golpes já são contundentes por si só, mesmo se eu não aplicasse as técnicas de defesa pessoal, dentro dos princípios orientais ao qual eu aprendi. Então eu aplico elas como ATMI e conecto as técnicas de torção, que é a demobilização, somando, né, uma arte com a outra. Claro que o japonês tem um nome, né, o americano tem outro, o brasileiro tem outro, só que elas acabam tendo quase o mesmo fundamento e princípio técnico, varia algum estilo de aplicabilidade técnica. Só que o que eu quero dizer, para finalizar, é que sim, é fundamental aprender o combate, isso vai maximizar o seu aprendizado, vai potencializar a sua confiança e convicção naquilo que você está aplicando na sua defesa pessoal e vai te dar muito mais segurança caso a situação saia do controle e você, antes de aplicar a defesa pessoal, que é o que mais acontece, você tenha que trocar, né? Tem que se defender. Então é importante sim ter essa vivência de sparring, o comitê, mas que se treine em algo um pouco próximo do original, claro que é medida de nível, né? Não é você pegar os alunos e focar só no sparring, né? Porque nem sempre, por exemplo, você está dentro do ônibus, alguém te segura, você está dentro de um elevador, é preciso você saber os conceitos técnicos da defesa pessoal e a mecânica de movimento corporal dos princípios do desequilíbrio para poder estar usando aí determinadas técnicas. Mas eu aconselho sim que algo voltado para a área de combate seja trabalhado de uma forma eficiente, somada das técnicas de defesa pessoal. Espero que tenha respondido sua pergunta foi muito boa, só ela dá para fazer um Samurai Responde aqui. Tem outra pergunta também nesse nível aqui, que só ela daria para fazer um grande Samurai Responde, que está mais para frente e eu também vou estar respondendo. Agora vamos para a pergunta do Nerd Mil Grau, meu grande amigo. Diego Tomi, espero ter respondido sua pergunta. Tamo junto, meu amigo. Nerd Mil Grau. Existem técnicas de solo no Kenpo? Essa pergunta aqui já foi feita, não sei se foi no segundo ou no terceiro Samurai Responde. Inclusive eu fiz um vídeo voltado para essa ótica aqui, explicando, né, como seriam as técnicas de solo no Kenpo. Vou fazer apenas um resumo e vou indicar esse vídeo que está no meu canal. O que acontece? Existem diversas linhagens, diversas escolas de Kenpo e como é uma arte híbrida, cada um dá ênfase a determinado aspecto, seja ele dentro da realidade do ambiente em pé, seja ele na realidade do ambiente solo, seja ele na realidade dos nagueis, das quedas em si, né? Só que algumas escolas conseguem mesclar isso muito bem. Por exemplo, existe uma escola que ela é até brasileira, que é o Brazilian Kenpo. Eles utilizam muito bem a parte, né, de Kenpo em pé, eles utilizam muito bem a parte de projeção e queda, eles utilizam muito bem da parte até mesmo de jiu-jitsu brasileiro que eles escolheram incluir no sistema técnico dele. Depois vocês pesquisem, o Brazilian Kenpo. Eles têm um emblema de um BK, assim. É uma escola assim, muito forte, tá?
E eu acho assim um Kenpo muito efetivo. Só que o solo do Kenpo, as técnicas de solo do Kenpo, não são assim, pelo menos na ótica, se você for buscar na história, de ficar ali trocando no chão, rolando, etc. A questão é um solo sujo, né? Você caiu, sujo no sentido de você usar pontos vitais para sair daquele lugar ali, daquele local o mais rápido possível. Eu sei que pessoas pensam diferente, né? Mas a questão da defesa pessoal, na minha ótica, né, de onde eu estudei, a gente evita o máximo de ficar no solo, simplesmente porque a gente vê que podem ter pessoas que vai te agredir que são especialistas de solo, né? Elas podem estar acompanhadas, elas podem te chutar, e não é interessante você se defender no solo, né? Tendo em vista que você pode estar em pé, torcer, quebrantar um braço de algum agressor e sair o mais rápido, se evadir o mais rápido possível dali da zona de perigo. Então nós não aconselhamos ficar no solo. Isso não quer dizer que você não deva estudar, que você não deva aprender, que você não deva interagir com outras escolas. E o bom do Kenpo é isso, você sempre está interagindo com outras escolas de defesa pessoal, né? Eu sei que eu faço parte de grupos de defesa pessoal, onde tem uma interação muito significativa em grupos de Okinawa, grupos americanos, grupos brasileiros, e isso é muito interessante. Espero que tenha respondido, né, Migral. Para ficar 100% respondido, vai lá no vídeo relacionado à técnica de solo do Kenpo. Um inscrito do canal chamado Felipe já havia perguntado sobre isso e eu espero ter respondido ele também com aquele vídeo. Ele comentou, acho que ele curtiu. Eu aconselho você ir lá dar uma conferida. A pergunta aqui vem do meu grande aluno Alexandre. Alexandre é um aluno muito dedicado. E ele pergunta: um artista marcial poderá se defender de qualquer ameaça estando fora de forma? Olha aí, ó. Importante aí a consideração do Alexandre. Eu mesmo fico numa luta, gente, porque tipo, eu trabalho e nesse período de pandemia a gente não está tendo assim, muitas condições favoráveis relacionadas à férias, estamos trabalhando direto, né? Você vê aí a segurança pública atuando aí nas barreiras constantemente e eu acabo tendo um pouquinho o meu período de treino prejudicado porque eu estou chegando cansado demais em casa, etc e tal. E você percebe que isso acaba te atrapalhando. Então você tem que bolar estratégias para estar montando aí o seu treinamento de uma forma que todo dia você possa treinar um pouquinho, né? Entre 20 a 25 minutos, meia hora que seja, já consegue gerar adaptações para você ter um rendimento talvez não excelente de atleta, mas para que você possa estar assim se defendendo de determinada situação. Então é importante se defender. Não quer dizer que eu já sei de tudo, eu sou faixa preta, né, eu sou mestre, eu sou não sei o que, coral, não vou mais fazer um treinamento cardiovascular, não vou dar uma corrida, não vou pular uma corda, não vou fazer uma sombra, não. É muito necessário sim você fazer não só o treinamento cardiovascular, mas também como os treinamentos de força, os calejamentos, etc. Você tem que estar não só com a mente preparada, né, mas o corpo, né, ele é um todo assim, né? É como se fosse mente, corpo e espírito. Tem que estar tudo conectado para que você possa ser pleno. Você não pode ser 20% uma coisa, 40% outra. Você tem que ser um todo. Vamos lá. Diego, grande aluno Diego. Estou meio cansado porque eu acabei de fazer um treino, uma moto passando, espero que não atrapalhe. Mas eu acabei de fazer um treino meio puxado agora, né? E resolvi gravar esse Samurai Responde logo depois. Vamos lá. Diego fala: Sensei, quando aprendemos uma arte marcial, é importante nós seguirmos à risca os princípios da base ou podemos aprender a adaptar para que possamos sentir mais confortáveis com os movimentos técnico-corporais? O que ele está querendo dizer aqui? O Diegão está querendo dizer que quando a gente aprende uma arte marcial ou treina uma determinada metodologia, nós temos que seguir a risca que está ali naquele protocolo. Isso, sem querer, vai de encontro com o que eu falei na primeira pergunta do Diego Tomi, relacionado aos princípios tradicionais antigos. Porque muita coisa que servia naquela época pode não servir nos dias de hoje, por uma situação de realidade de agressão um pouco diferente. Outro ponto, que nós somos seres individuais. Às vezes, nós temos necessidades de limitações corporais que outras pessoas não têm. Só que é importante você aprender o fundamento técnico original. Aí sim, a partir daí, ele vai servir apenas de um molde para que você possa adaptar pela sua realidade. Compreende?
É igual eu sempre falo nas aulas lá, que a gente aprende a fazer os bloqueios de uma forma técnica tradicional, dentro do Kenpo. Passou uma moto de novo aí, desculpa a todos. Dentro do Kenpo, né? Você aprende lá o que você vai fazer direitinho, livrando o seu centro e conectando um outro golpe. Só que dado momento, você sabe que o princípio é o mesmo. Segurar um prato, você fazer o shotoku, voltar e etc. E conectar outra técnica, você pode usar como se estivesse limpando. Ou seja, você aprende primeiro o fundamento técnico, que o Sensei Fernando tanto falou com a gente, e depois você adapta para a sua realidade, para a sua metodologia, para a sua didática, para aquilo ter uma aplicabilidade técnica para você. Não adianta eu fazer um golpe de uma forma dentro do que eu aprendi, quando eu te passar a sua mecânica de movimento não corresponder com a minha. Aí eu vou querer que você reproduza aquilo que eu faço, sendo que o seu biotipo, a sua biomecânica, a sua elasticidade, a sua flexibilidade ou alguma patologia que você possa ter mediante as suas articulações, eu não sei o que possa ter acontecido na sua vida, né? Você pode ter sofrido um acidente, pode ser atropelado e alguma coisa te limitou de ser de determinada forma. Eu não posso exigir que você faça o mesmo que eu. Então é por isso que eu falo, é importante haver um diálogo aberto entre instrutor e aluno, no sentido de haver uma anamnese, no sentido de saber um histórico de ambas pessoas, se a pessoa é fumante, se a pessoa é cardíaca, se a pessoa tem alguma patologia, para que a interação relacionada à técnica tradicional venha sofrer, didaticamente falando, uma adaptação significativa para a aprendizagem do aluno, compreende? E isso é princípio do Kenpo, não é você que se adequa ao Kenpo, o Kenpo se adequa a você. Porque já falaram para mim, você vai torcer o braço da pessoa assim. Se a pessoa tiver 200 quilos, se a pessoa tiver 50 quilos, você vai fazer a mesma coisa? Você vai aplicar da mesma forma? Logicamente que não. É a mesma coisa você pegar, eu já falei isso aqui, você pegar uma ferramenta, você precisa de uma chave Phillips, você tem uma chave de boca, as duas não são eficientes, como que você vai usar? De acordo com a necessidade. Lembrando, nenhuma técnica ela vai ser mágica, você primeiro precisa saber dos mecanismos de combate, para saber quando utilizar, principalmente o ATMI, para a aplicabilidade da técnica. Por exemplo, dependendo da situação que você vai fazer com uma chave de fenda, você tem que limpar a situação, você tem que dar uma batidinha, você tem que jogar um óleo para que aquilo possa fluir melhor. A mesma coisa é a arte marcial, é como música, compreende? Você tem que ter um campo harmônico determinado, umas notas determinadas que possa vir a se encaixar. Se você desafina nesse meio tempo, não vai funcionar, você perde a conexão e você não consegue ter uma defesa pessoal eficiente. Então é importante que isso seja adaptado a você. Voltando ao exemplo da música, às vezes eu toco uma música em dó, estou te ensinando a música, só que aí eu quero que você cante em dó, mas o seu tom é mi. Como fica? Vai ficar uma bosta, né? Porque você vai estar completamente desafinado, seu tom é outro. E na arte marcial funciona da mesma forma. Eu te ensino uma determinada técnica, perceba a sua debilidade em aplicá-la, ajusta a frequência, veja em que tom você está e passo a tentar trabalhar no mesmo tom que você, dentro das valências técnicas, das suas condições e limitações, voltadas para o treinamento ao qual eu estou te oferecendo ou que você está buscando. Pode ser defesa pessoal, luta ou arte marcial. Espero que vocês tenham me compreendido bem. E Diego fez mais uma pergunta interessante. Em relação ao sensei ou mestre, quando se formam os alunos, né, os alunos devem sempre seguir os passos do mestre ou eles têm direito de seguir outros caminhos? Ele fala interessante aqui. Eu vi isso num seriado, né? Teve um seriado do Street Fighter, o mais recente, foi muito top. O mestre preparou os alunos assim por anos e quando eles cresceram, eles fizeram o caminho da sua peregrinação. Eu sempre gosto de estar falando, né, nas minhas redes sociais, inclusive seguem lá no meu Facebook, que é o Kenpo Contact. Eles sempre prezam sobre o ensinamento tradicional,
Só que chega o momento que o guerreiro ele tem um caminho da sua peregrinação. É o que eu falei, é importante ele comparar a sua técnica, é importante ele buscar outros aprendizados, é importante ele ajustar conhecimento, porque a gente não sabe que tipo de situação a gente pode passar, né? Tem situação que você aprende só boxe, pode passar por uma situação que você precisa usar uma chave, uma projeção, uma técnica de mobilização, e às vezes você não tem a técnica, voltando ao exemplo da chave de fenda, a chave de fenda necessária para estar utilizando ali para aquele momento em específico. Então é interessante que você, primeiramente, não se limite a apenas uma visão marcial. É interessante que você respeite o dojo, respeite as regras do seu mestre, respeite a sua escola, porque nós estudamos em escolas diferentes. É a mesma coisa, a gente tem um pai que tem uma visão e tem um avô que tem outra. Eram tempos diferentes, eram épocas, eram técnicas de educar diferentes. E nós não deixamos de respeitá-los em virtude disso. Então nós temos que respeitar o nosso avô, assim também como o nosso pai, mas claro que a educação que nós vamos dar para o nosso filho, dependendo do seu grau de instrução, de aprendizagem, nível acadêmico, vai ser outro, compreende? Então, da mesma forma, nós temos que ser sábios, nós temos que saber orientar o nosso filho sem cometer os erros do passado, compreende? E procurando sempre ter uma mente aberta. A mente de um artista marcial tem que ser como um paraquedas. Se ele estiver sempre fechado, realmente não vai funcionar. Contudo, entretanto, todavia, o respeito e a ética tem que estar sempre em primeiro lugar no dojo. Um forte abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado desse Samurai Responde. É necessário nós aprendermos todos os fundamentos técnicos, é necessário a gente aprender a aplicabilidade na hora do combate, e é necessário também que a gente venha experimentar diversas situações para ver se aquilo tenha realmente uma aplicabilidade técnica. Mas antes de tudo, devemos conhecer cada fundamento antes de questionar, porque também tem pessoas que às vezes querem questionar um determinado determinada arte marcial, determinada técnica sem conhecer a história, os fundamentos. Então eu sempre sou uma pessoa que busco ir no conteúdo primário. Se eu aprendi uma determinada técnica, eu quero saber a origem dela, eu quero saber a história dela, eu quero saber aonde ela se originou, por que ela é feita dessa forma, porque eu sei que depois disso ela vai se transformar e vai se espalhar em diversas artes marciais. Então é necessário você ir no núcleo da questão para que quando você venha utilizar determinada técnica, você tenha muito mais bagagem para poder estar aplicando ela, né? Outra pergunta que eu esqueci de mencionar, mas está aqui na cabeça, eu não esqueci porque eu li, é a do Edson. Ele perguntou se a prática de artes marciais tem alguma significância relacionada à doença crônica. E tem sim, Edson, porque toda atividade física ela faz você liberar hormônios que vai contra, além de ser contra o estresse, você libera substâncias que aumentam o seu sistema imunológico. E a gente sabe que essas doenças infecciosas, assim como a gripe, assim como inflamações, elas dependem do seu sistema imunológico estar no nível baixo para que elas possam estar agindo na sua vida e te atrapalhando. Então, se você manter uma rotina de treinos que seja, no mínimo, entre média e moderada, você vai ter uma evolução muito grande no seu sistema imunológico, suas defesas vão estar acionadas e dificilmente você vai ser aí pego por um vírus ou por uma gripe ou qualquer outro tipo de doença. Claro que é importante sua alimentação, seu sono estar em dia, e eu indico sim a prática de artes marciais, porque falando de atividade física, é uma atividade bem intensa, né? Inclusive não só para a saúde, mas relacionada a calorias, né? Dependendo da intensidade de uma hora aula de arte marcial, você pode perder de 600 a 900 calorias, né? E a gente sabe que nos dias de hoje a saúde é um fator muito importante, as pessoas estão chegando à longevidade em virtude da prática de atividade física, e com as artes marciais não seria diferente. Agora sim, me despedindo de vocês, um forte abraço do Samurai, comentem, compartilhem, estamos juntos, passem lá na página do Facebook, Kenpo Full Contact. Um forte abraço, os